Olá a todos, amigos e irmãos da Liga Espírita do Estado de São Paulo, que a paz do nosso Mestre Jesus seja com todos nós. Mais uma vez, é uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar com vocês, aprendendo um pouco mais sobre as leis de Deus, ensinamentos, do nosso Mestre Jesus. Sempre uma gratidão, uma alegria muito grande poder estar aqui com vocês, conversando um pouco sobre os ensinamentos do Cristo. E dando continuidade, como nós estamos fazendo, a leitura e comentários sobre algumas lições do livro Fonte Viva, essa semana os mentores separaram para nós a lição número 106, Sirvamos ao Bem, que está em João, capítulo 1, versículo 5, onde o apóstolo diz assim: a luz resplandece nas trevas. Então, como a gente sempre faz, a gente vai fazer a leitura da lição por completo e depois a gente faz alguns comentários sobre alguns trechos contidos nela. Aí a lição começa com Emmanuel dizendo assim: não te aflijas porque esteja aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico. Sozinho, à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho, diante da selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Jesus, porém, não obstante conhecer a força da verdade que trazia consigo, não se prevaleceu da sua superioridade para humilhar ou ferir. Acima de todas as preocupações, buscou invariavelmente o bem, através de todas as situações e em todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas. Não se confiou em polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador, que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando e alicerçando cada ensinamento com a própria exemplificação. Continuemos, pois, em nossa marcha regenerativa para a frente, ainda mesmo quando nos sintamos a sós. Sirvamos ao bem, acima de tudo. Entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Não nos esqueçamos que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros de chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Essa lição, ela é uma lição muito interessante, porque ela vai muito mais além do que o próprio título, que fala de sirvamos ao bem. No primeiro momento, se a gente fosse apegar apenas ao título, ela parece uma mensagem assim, bem simples. Mas a lição ela contém algumas reflexões sobre de como é esse servir ao bem, como deve ser o nosso trabalho servindo, ao próximo, o que é servir ao bem, como que deve ser feito isso. É um pouco sobre isso que a gente vai conversar nessa lição. E a lição ela começa de um jeito muito interessante, que às vezes a gente tem essa reflexão, muitas vezes durante nossa caminhada evolutiva, onde Emmanuel começa dizendo assim: não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem. Jesus era sozinho antes de reunir os companheiros para o serviço apostólico, sozinho à frente do mundo vasto, à maneira de um lavrador sem instrumentos de trabalho diante de uma selva imensa. Nem por isso o cristianismo deixou de surgir por templo vivo do amor, ainda hoje em construção na terra para a felicidade humana. Essa primeira frase, principalmente, não te aflijas só, porque não te aflijas porque estejas aparentemente só no serviço do bem, ela é muito interessante porque muitas vezes é um sentimento que bate em nós. Aqui não fala sobre a solidão, como a gente costuma comentar, da solidão de você estar sozinho sem pessoas à sua volta. Aqui vai um pouco além. Essa solidão da qual Emmanuel fala, muitas vezes bate na gente, principalmente a partir do momento em que nós assumimos, não sei se seria essa palavra, mas assumimos um compromisso ou um trabalho mais próximo das leis de Deus, mais próximo dos ensinamentos do Cristo. Quando a gente absorve esses ensinamentos e a gente tem como verdade aquilo que Jesus principalmente não só disse, mas exemplificou, e aí a gente tenta, de acordo com o nosso momento evolutivo, de acordo com o nosso momento, trazer aqueles ensinamentos que Jesus nos deixou para a nossa vida, para o nosso trabalho no nosso dia a dia. Quando a gente começa a seguir por esse caminho, a nossa tabela de valores, ela começa a mudar. É preciso dizer que nós somos seres espirituais, eternos, e estamos em constante aprendizado e constante mudança. Então, muitas das coisas das quais faziam parte da nossa vida no passado, hoje não fazem parte mais. Muitos dos trabalhos, muitas realizações, muitos lugares onde a gente ia, comportamentos que a gente tinha, palavras que a gente dizia, hoje a gente mudou isso. O que acontece é que durante essa nossa caminhada,
encontramos pessoas que fazem parte da nossa vida, que são, por vezes, muito queridas nos nossos corações, da qual nós gostamos por afinidade de pensamento, por afinidade de sintonia, de gostos. O que acontece quando a gente começa a mudar essa tabela de valores, nem sempre essas pessoas que estão à nossa volta também começam a mudar as suas próprias tabelas de valores. Cada um está no seu trabalho, cada um está no seu momento. Então, muitas vezes, essas pessoas acabam não nos acompanhando nesse trabalho. E aí acaba havendo um afastamento, digamos assim, porque a sintonia de ideias e de ideais, até mesmo, né, e até de pensamento, de comportamento, elas não casam mais. E aí essas pessoas acabam se separando muitas vezes durante essa caminhada evolutiva. É claro e é certo que a caminhada evolutiva, ela é própria, ela é individual. Ela é que nem o cartão magnético de banco, né? Onde o pessoal fala, né? Que é uso do pessoal, é uso pessoal intransferível. A nossa evolução, ela é intransferível, ela é própria, ela é nossa. Porém, sempre costumamos ter não só a ajuda de amigos encarnados, como dos amigos desencarnados também. Mas ela é individual. Mas nós gostaríamos que muitas das pessoas a quem a gente gosta, que a gente convivesse, também andasse conosco, continuasse do nosso lado, fazendo os aprendizados que nós estamos fazendo, no sentido de estarmos aprendendo com Jesus, de estarmos trazendo os ensinamentos do Cristo para a nossa vida, no nosso dia a dia. E muitas vezes essas pessoas, elas não têm ainda esse discernimento ou preferem continuar fazendo aquilo que elas costumavam fazer, ou que elas costumam fazer, ou que elas ainda têm como hábito. Algo para nós hoje já mudou. Isso para nós, digamos assim, não tem mais a validade do que tinha antes. E quando a gente também traz os ensinamentos do Cristo, a gente começa a refletir um pouco mais sobre essas coisas, porque muito dessas coisas que às vezes nos trazem uma satisfação, um prazer, um alívio momentâneo, no futuro acaba trazendo um prejuízo maior. Então, aí a gente começa a mudar um pouco isso para evitar esse prejuízo e procura seguir um caminho melhor. Outras pessoas, elas preferem continuar fazendo o que elas vêm fazendo. E isso é uma escolha delas, é momento delas. E a gente não tem como interferir nisso, porque, como nós estamos falando, é uma escolha individual. Então, muitas vezes, é normal a gente lidar com esse, digamos, esse sentimento de estarmos sozinhos nessa caminhada evolutiva. Mas é como depois Emmanuel aqui fala, nem por isso o cristianismo deixou de surgir para o templo vivo do amor, ainda hoje, na construção da Terra, para a felicidade humana. Jesus, quando ele começou o trabalho dele, ele também estava sozinho, antes dele estar com os apóstolos, antes de estar com aquelas pessoas que estavam ali à sua volta. E nem por isso ele deixou de fazer o trabalho dele. Então, é um pouco também como deve ser o nosso exemplo. Mesmo que às vezes a gente se sinta só nessa nossa caminhada e que pessoas que a gente gostaria que estivessem ao nosso lado neste momento não estão, não é por isso que a gente não deva fazer a nossa caminhada. A gente deve persistir, porque a gente sabe dos caminhos, a gente sabe dos benefícios que isso nos traz. A gente até estava conversando, às vezes eu tenho essa conversa com amigos que frequentam outras casas espíritas, e eu até estava conversando com o André e com o Marcos há algumas semanas atrás sobre isso, sobre quando nós sabemos, né, quando o Espiritismo nos traz essa verdade, ele nos traz, sim, os benefícios, mas ele também nos traz as responsabilidades. Então, hoje não tem como a gente fugir. A gente sabe que aquilo que acontece na nossa vida é 100% responsabilidade nossa. Para você colocar isso para uma outra pessoa de fora, talvez ela não esteja preparada para isso. Ela vai ter um momento ainda de achar que a preferência dela é colocar a culpa nos outros, que ela não vai se enxergar com essa responsabilidade. Mas já que a gente já tem essa consciência um pouco melhor, que a gente já deva persistir no nosso caminho. Porque os benefícios disso, como disse lá Jesus sobre o seu jugo, eles vão vir para a nossa vida. Quanto mais eu trazer, né, os ensinamentos do Cristo para a minha vida, mais eu vou trazer os benefícios do jugo de Jesus. Né? O amor, a benevolência, a caridade, a tolerância, a compreensão. Quando eu insisto em seguir um outro tipo de caminho, virão outros tipos de jugo na minha vida, muitas vezes baseadas no egoísmo, baseadas na falta de caridade, muitas vezes através da ganância, muitas vezes através da intolerância e até da violência. Então é algo que já que a gente descobriu esse caminho, a gente sabe desses benefícios, que a gente possa persistir neles. E a gente, com essa persistência, no momento certo, também vai achar um caminho de, digamos assim, de ajudar essas pessoas que, no momento, não estão à nossa volta, mas que, em um breve momento, pode estar. Como a gente vai ver aqui na nossa lição, o que a gente pode fazer sobre isso.
Aí a nossa lição a nossa lição continua dizendo assim: acima de todas as preocupações, buscou variavelmente o bem através de todas as situações de todas as criaturas. Não perdeu tempo em reprovações descabidas, não se confiou em polêmicas inúteis. Instituiu o reinado salvador que se fizera mensageiro, servindo e amando, ajudando sempre, alicerçando cada ensinamento com a sua própria exemplificação. Isso também é uma coisa muito importante. Não é porque nós, neste momento, temos, digamos assim, fizemos uma escolha de seguirmos um caminho um pouco melhor, de tentarmos, mesmo com os nossos tropeços, mesmo com as nossas falhas, trazer os ensinamentos do Cristo para a nossa vida e tentar regular, reequilibrar a nossa vida de um jeito melhor, não é porque a gente está tentando seguir esse caminho que a gente é melhor do que as outras pessoas, muito pelo contrário. Todos nós estamos aqui na Terra, que é um planeta de provas e expiações, para aprender, para evoluir, com coisas a acertar e aprendizados a fazer. Com raríssimas exceções, todos estão nessa faixa vibratória. Então não existe ninguém melhor do que ninguém. Todos nós estamos aprendendo, todos nós estamos em evolução. Então não é porque eu estou tentando seguir um caminho melhor que isso vai me dar o direito de subjugar as pessoas à minha volta. De eu achar que eu sou melhor do que as outras pessoas, que eu sou uma pessoa mais evoluída. Muito pelo contrário. Estamos todos nós aprendendo. E um dos exemplos que Jesus nos deixou é a humildade. Então, se a gente fosse espíritos melhores do que a gente acha que é, né, a gente estaria em outro lugar, a gente não estaria aqui. Então, a gente precisa também ser um pouco mais humilde, de saber, sim, das nossas responsabilidades, saber dos benefícios disso e continuar persistindo. Até porque, quanto mais a gente seguir esse caminho, não só é melhor para nós, mas como a espiritualidade, como Deus se utiliza de nós para ajudar as pessoas à nossa volta. Como Jesus aqui, como Emmanuel disse aqui, como o próprio Mestre Jesus disse quando ele veio, né? Que o Filho do Homem veio para servir. Então ele veio para servir as outras pessoas. Ele veio para ser um ponto de luz, para instruir as pessoas, não para julgar, não para subjugar, não para apontar o dedo para qualquer uma das pessoas. Nunca Jesus fez nada disso, nem nada parecido sobre isso. Ele nunca julgou ninguém, ele nunca disse faça aquilo ou faça isso. Ele apenas serviu as pessoas de acordo com a necessidade que elas tinham naquele momento. E é um pouco do nosso trabalho de acordo com o nosso momento evolutivo, de acordo com o que a gente pode fazer. Então, quanto melhor nós estivermos, melhor a gente vai poder ajudar a ser instrumento de servir as pessoas, né? De servir ao bem, porque esse é o objetivo. Servir ao bem nada mais é do que ajudar as pessoas ali, as pessoas que estão à nossa volta, naquilo que elas necessitam, naquilo que elas precisam, de acordo com o que é possível a gente fazer. Esse é o nosso caminho, esse é o ensinamento. Não, às vezes a gente acha que é resolver o problema das pessoas e tantas outras coisas, e não é bem assim. É fazer aquilo que está de acordo com o nosso momento, de acordo com o que está ao nosso alcance. Às vezes ajudar a pessoa é ouvir, dar um ouvido amigo, às vezes é dar um sorriso, às vezes é dar um abraço. Isso já alivia tanto a pessoa, muito mais do que a gente imagina. Esse é servir o bem. Então, quanto mais equilibrado nós estivermos, a espiritualidade vai poder ajudar, porque nada mais somos do que instrumentos de Deus também. Então, quanto mais equilibrados estivermos, mais Deus pode se utilizar de nós para ajudar as outras pessoas também. Agora, se a gente não está nessa sintonia, fica difícil de nós nos ajudarmos e também ajudarmos as outras pessoas. Então tenhamos essa ideia de que o servir é isso, é inspirar as pessoas a seguir o bem. Esse é o nosso caminho. É assim que a gente faz com que aquelas pessoas que se afastaram da gente, elas possam voltar assim a conviver, ou digamos assim, a ter uma proximidade maior com nós. É com o nosso exemplo, é como Jesus disse, como ele fez, ele exemplificou, ele apenas não disse, né? Ele não só ensinou, ele viveu aquilo. E assim também conosco. Quando a gente faz aquilo que está ao nosso alcance, quando a gente realiza o trabalho bem, quando a gente realmente serve o bem, as pessoas à nossa volta, elas notam isso. Então é assim que a gente vai, digamos assim, trazer as pessoas mais próximas das leis de Deus. Não é a gente amarrando a pessoa, laçando e trazendo para o centro espírita. Não é obrigando, não é subjugando, não usando digamos assim, intervindo na vida das pessoas que a gente vai trazer elas para perto de nós ou para um caminho melhor. Não é assim, é com o nosso exemplo. Então a gente não precisa fazer nada de muito assim grandioso e virar o mundo de ponta cabeça para a gente poder realizar esse trabalho. Esse trabalho está justamente nesses gestos mais simples, de acordo com o nosso momento. É isso que a gente pode fazer. Aí, continuando a lição,
Emmanuel fala: continuemos, pois, a nossa marcha regenerativa para frente, ainda mesmo quando sintamos a só. Sirvamos ao bem, acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Foge a sombra ao fulgor da luz. Essa frase aqui, ela é muito interessante quando Emmanuel fala assim: sirvamos ao bem acima de tudo, entretanto, evitemos discussões e agitações em que o mal possa expandir-se. Esse é um trabalho que a gente deve fazer, porque muitas vezes a gente, com essa desculpa de ajudar, de servir ao bem, a gente interfere no trabalho do outro. E esse interferir, muitas vezes, causa desequilíbrio, causa perturbação. Não só a nós, mas principalmente com a pessoa. Então, é o que a gente precisa tomar cuidado. Muitas vezes a gente acha que está ajudando ou está servindo a pessoa, mas no fundo, se a gente for parar para pensar, a gente está fazendo porque, de uma forma consciente ou inconsciente, a gente está achando que a gente faz melhor do que a outra pessoa. E a gente precisa tomar cuidado. Porque se o aprendizado veio para ela, é ela que tem que passar por isso. Então, muitas vezes a gente interfere, a gente se intromete, como a gente, né, diz no nosso português comum do dia a dia. E a gente precisa tomar cuidado com essa intromissão, porque muitas vezes a gente acaba perturbando ali não só o momento da pessoa, como tudo aquilo que está em volta dela. E isso traz muito mais prejuízo do que ajuda. Então a gente precisa tomar cuidado, a gente precisa se preparar para ajudar. Como nós estamos falando e como Jesus ensinou, a gente tem que servir, a gente tem que ajudar. Mas esse ajudar precisa ser com cuidado. A gente precisa tomar uns certos cuidados conosco, né, nos protegendo, porque se estamos ajudando alguém, é porque alguém precisa de ajuda, e se alguém precisa de ajuda, é porque deve ter alguns irmãos ali, no mínimo, que querem que a pessoa continue do mesmo jeito. Então, quando a gente vai lá e ajuda e interfere, a gente não só está tirando da pessoa a oportunidade dela estar aprendendo, como na nossa cabeça, no nosso julgamento, a gente está ajudando a pessoa. Mas para aqueles irmãos que estão à volta da pessoa, a gente está interferindo. E eles vão saber quem é. E o que eles vão fazer? Eles vão vir atrás da gente. Então, se a gente não tiver um preparo, não tiver um cuidado, eles vão não só interferir na nossa vida, como das pessoas à nossa volta para nos desequilibrar. É assim que eles fazem. Então, a gente precisa tomar um certo cuidado. A gente tem que sim ajudar, a gente tem que sim servir com o que está ao nosso alcance, mas a gente precisa ter um certo equilíbrio nisso, justamente para que a gente não perca o nosso equilíbrio, que é a nossa luz, da qual aqui Emmanuel termina a lição quando ele fala assim: não nos esqueçamos que milhares de quilômetros de treva no seio da noite não conseguem apagar alguns milímetros de chama brilhante de uma vela. Contudo, basta um leve sopro de vento para extingui-la. Então, quer dizer, é tão difícil a gente conseguir o nosso equilíbrio, né, da gente se equilibrar, da gente ficar bem, e a gente está assim pleno, mesmo com as dificuldades. Às vezes é difícil, mas a gente encontra pessoas assim, que às vezes ela está passando por um momento tão difícil que às vezes a gente se pergunta: nossa, se eu tivesse na pele dessa pessoa, acho que eu não saberia o que fazer. E aí quando você conversa com ela, ela está bem, ela está calma, ela está plena, assim. Isso é uma conquista dela, até porque ela sabe que aquele sofrimento, aquele trabalho, aquele momento da qual ela está passando, é passageiro. Ele é pelo momento que ela precisa fazer. Já é uma conquista, já é um discernimento que ela tem. E às vezes a gente não tem isso. Então, é muito fácil a gente perder o nosso equilíbrio, principalmente nos desafios e também pelas nossas más paixões. Às vezes a gente está bem, está equilibrado, basta alguém nos mostrar ou lembrar algo que nos remete às más paixões que às vezes estão adormecidas dentro da gente, que a gente muda de sintonia assim no estralar de dedos, rapidinho. A gente estava no céu e desce. Tudo através da nossa mudança de pensamento, tudo nessa mudança, porque para acender a luz é difícil. Agora, para apagar é a coisa mais fácil que tem. Eu vi essa comparação uma vez no Centro Espírita, achei muito interessante, numa palestra. Nós somos como vagalumes. Na verdade, a gente ora está aceso e ora está apagado. Nós estamos acesos quando nós estamos bem, quando nossa confiança, nossa fé, temos bons pensamentos, está tudo para cima. Agora nós estamos apagados justamente quando a gente está nesse momento assim, mais sem esperança, com mais falta de fé, quando a gente não se sente confiante o bastante, ou quando a gente se deixa levar pelas nossas más paixões. Então, para recuperar isso, leva um trabalho muito grande. E é isso que Emmanuel fala aqui através desse exemplo da vela. Porque quando nós estamos com a luz acesa, a gente pode estar no lugar mais difícil, no lugar mais escuro que seja. A gente consegue iluminar, a gente consegue fazer o nosso trabalho bem. Agora, basta a gente
desviar a nossa atenção, essa nossa sintonia do bem para alguma outra coisa, que essa vela, essa luz se apaga no mesmo instante. E para a gente voltar a fazer com que ela se acenda de novo, é muito trabalho. A gente está com essa luz acesa justamente quando nós estamos com bons pensamentos, quando a gente está fazendo as nossas orações, quando a gente está procurando ler bons livros, assistindo boas palestras, fazendo os cursos, ouvindo, né, por exemplo, as lições da casa, ouvindo o evangelho, ouvindo as palestras. Quando a gente está digamos, nessa sintonia, a gente consegue manter essa luz acesa por mais tempo, e esse é o nosso desafio. A gente não vai conseguir, pelo nosso momento evolutivo, manter essa luz acesa por muito tempo. Por ter muito tempo no sentido de todo o tempo da nossa vida. Para a gente não dá. A única pessoa que conseguiu fazer isso foi Jesus. Jesus, ele foi o único que conseguiu manter essa luz acesa por todo o tempo que ele teve aqui. A gente ainda não tem essa evolução. Então, que nosso trabalho é o quê? É procurar manter esse equilíbrio da melhor maneira possível. Porque não só isso vai ser bom para a gente, porque a gente vai enfrentar os nossos desafios da melhor maneira possível, e porque a gente vai conseguir ajudar e servir as pessoas também que estão à nossa volta. Quando a gente se desvia disso, quando a gente está com a luz apagada, além da gente não ter essa força, esse discernimento, a gente não vai conseguir ajudar ninguém, porque seremos nós que vamos estar precisando de ajuda. Então, quanto mais estivermos com essa luz acesa, ligada, com os pensamentos elevados na espiritualidade do bem, procurando realmente trazer os ensinamentos do Cristo e colocá-los na nossa vida, de acordo com essa nossa evolução, com o que a gente vai conseguir manter essa luz acesa por mais tempo. E esse é o nosso objetivo, é o que está ao nosso alcance agora. Então, que a gente possa tomar cuidado. Quanto mais equilibrado estivermos, melhor eu vou poder realizar as minhas tarefas do meu dia a dia, e além de realizar as minhas tarefas, vou poder ajudar o meu próximo também naquilo que estiver ao meu alcance, naquilo que for de necessidade dele. Então era isso que a gente queria conversar com vocês, espero que tenham gostado. Fica para nós essa reflexão durante essa semana de como nós estamos servindo ao bem, né? Se nós realmente estamos dando o nosso melhor, como é esse servir? Será que a gente não está interferindo na vida das outras pessoas? Será que a gente não está sendo um agente de perturbação na vida delas? É algo que a gente precisa refletir. E não nos sintamos só durante a nossa caminhada, a gente está sempre acompanhado, não só da espiritualidade, mas de Deus, de Jesus, que vão dar-nos apoio para que a gente continue firme nessa nossa caminhada rumo à nossa evolução. Espero que tenham gostado, que tenham uma semana muito equilibrada, muito abençoada a todos, que Deus possa estar com todos vocês durante essa semana, que seja uma semana de muita saúde e que a gente possa se encontrar, se assim Deus nos permitir, na semana que vem mais uma vez. Até lá, então. Graças a Deus, que assim seja.